Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos responder ao exame final de cálculo 3, certo? Da UFPE, semestre 2017.2, ok? Então vamos lá, né? A primeira questão é uma questão que nos pede a área, determinada por uma curva parametrizada C, certo? Então é o típico exercício onde você pode resolver por meio do teorema de Green, ok? Então vamos lá ver como é que fica essa solução. Então essa minha curva C, ela vai delimitar uma região e daí vai formar uma área se a curva C for fechada, certo? Então antes de tudo, vamos verificar que essa curva C é fechada, certo? Então as componentes x e y da parametrização estão aqui dadas, o parâmetro varia de 0 a 2π, ok? Então vamos considerar o R de t, né? X de t, y de t, beleza? Aí veja que eu fiz essas multiplicações aqui, 3 vezes seno, 3 vezes cosseno, okay? Então fica dessa forma. Então como o parâmetro t ele varia de 0 a 2π, a curva começa quando t é 0, certo? Então, se calcularmos r no zero, né? Vai trocar t por 0 aqui, ó. Esse cara vai dar 0, esse aqui vai dar 3, esse vai dar 0 e esse vai dar menos 2. Então r de 0 é o ponto 3 menos 2. Da mesma forma, r no ponto final, 2π, também é 3 e menos 2. Ok? Então, segue disso que a minha curva C é uma curva fechada. Beleza? Logo, se ela é uma curva fechada, ela delimita uma certa região. Ok? Então essa é a minha curva C e ela está delimitando uma região que possui uma certa área, certo? Então vamos chamar essa região de D, ok? E agora vamos ver como é que nós podemos usar o teorema de Green para calcular a área da região D, ok? Então, nós já sabemos que a curva C é fechada, né? E isso nos permite utilizar o teorema de Green. O teorema de Green é um teorema que relaciona a integral dentro da região, né, em D, certo? Com a integral de linha na curva fronteira. E uma das hipóteses para você utilizar esse teorema é que a curva fronteira seja fechada, ok? Então, como eu quero calcular a integral, como eu quero calcular a área da região D, né, eu quero que essa integral aqui, ó, assuma esse aspecto, né? Integral dupla sobre D 1dA, certo? Que é a integral dupla que calcula a área. Então, para fazer isso, eu tenho que escolher esse Q, essa função Q e essa função P, de modo que essa subtração de derivadas parciais aqui dê 1, certo? É claro que existem infinitas formas de você escolher essa P e essa Q, satisfazendo essa condição, né? Então, vamos exibir apenas uma delas, ok? Só é necessário você escolher uma. Então, de forma simples, nós podemos fazer Q igual a X, certo? E P igual a 0. Com Q igual a X, del Q, del X vai dar 1, certo? E del P, del Y vai dar 0. Então, esse lado aqui do teorema de Green foi dessa forma. Integral dupla sobre D, 1 menos 0 dA. Que vai dar 1 dA, certo? E o lado direito fica integral de linha sobre C. Como o P foi escolhido para ser 0, esse cara aqui se anula, né? P dx é 0, certo? E como o Q foi escolhido para ser X, Q dy vai ficar X dy. Então, desse lado nós temos agora a área de D, certo? E aqui, como nós temos a parametrização da curva, né? RT, nós podemos calcular essa integral de linha. Então a componente x é 3 seno de t cosseno de t,
certo? Aqui nós temos dy, né? Então, dy vai ser 2 cosseno t, 2 seno t, certo? É só você voltar lá para parametrização e derivar a componente y. Que é o que nós temos aqui, ó. A componente y é 2 seno t menos 2 cosseno t, né? Então, quando eu derivo, fica 2 cosseno t mais 2 seno t. Conforme colocado aqui, ó. Certo? Pronto, então agora já montamos a integral de linha aqui. Basta agora só resolver, né? Posso colocar esse 2 em evidência, multiplicar pelo 3, aí dá 6 e eu tiro da integral. Ok? Vai ficar seno de t mais cosseno de t vezes seno de t mais cosseno de t, que é seno de t mais cosseno de t ao quadrado. Certo? E seno de t mais cosseno de t ao quadrado vai dar seno ao quadrado de t mais 2 seno t cosseno t né? Mais cosseno ao quadrado de t. Esse cara e esse, quando somados, dão 1, certo? E esse aqui a gente repete. Agora separa essa integral em duas, né? Essa primeira integral, 6, integral de 0 a 2π dt vai dar 12π, certo? Isso é uma integral trivial, né? E na segunda, que nós vamos ter 12, né? Integral de 0 a 2π, seno de t cosseno de t. Se nós substituirmos o por seno de t, ó, quando trocarmos t por 0 e t por 2π, u vai ser 0 em ambos os casos, né? Então essa integral aqui é 0. Ok? Conclusão, a área da minha região D é 12π. Ok? Então, é um exercício bem simples, né? Aplicação do teorema de Green. Ok? Vamos para a próxima questão. Então, questão 2. Considere esse campo vetorial, né? E essa é a superfície descrita pelas relações, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1, com z menor ou igual a 1. Orientada de modo que o vetor normal no ponto 0, 0, menos 2 esteja apontando para baixo. Então, item A. Determine a curva que forma a fronteira de S e oriente-a positivamente. Item B. Calcule o fluxo do rotacional de F através de S. Então, nós vamos começar esboçando essa superfície S, certo? Que é dada por essas relações aqui, ó. E em seguida, vamos identificar essa curva fronteira, ok? Então, essa equação aqui é a equação de um elipsoide, né? Ok? Observe que se aqui ao invés de 4 fosse 1, seria uma esfera, né? Mas aqui nós temos um elipsoide porque os semi-eixos são diferentes. No x o semi-eixo é 1, no y o semi-eixo é 1, no z o semi-eixo é 2. Ok? Então, esboçando esse elipsoide centrado na origem, nós temos a seguinte figura. Então, semi-eixo no x é 1, essa distância aqui é 1, no y é 1 também, no z é 2, né? Então, menos 2, 2, ok? Aí você nota que a minha superfície S é a parte do elipsoide. Por quê? Porque o z só vai até 1, ok? Então, z é no máximo 1. Então, na minha superfície, o z varia de menos 2 até 1. Beleza? Então, a minha superfície S é essa casca do elipsoide aqui. Ok? Então, dessa forma, a curva fronteira ela está localizada quando z é igual a 1. Certo? Essa curvazinha
aqui de cima, ok? Vamos só realçar aqui a fronteira. A minha curva fronteira é essa curvazinha aqui, ok? Então identificamos a curva fronteira. Ela está na altura z igual a 1, certo? Então, para exibir a equação da curva fronteira, é muito simples, né? Basta trocar z igual a 1 na equação da superfície. Então, quando z é 1, z ao quadrado sobre 4 dá 1/4, certo? Passa esse 1/4 para o outro lado e vamos chegar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3/4, beleza? Então, a minha curva fronteira C tem como equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3/4 e z igual a 1. É claro que isso me permite concluir que essa minha curva fronteira aqui é uma circunferência no espaço, né? Na altura z igual a 1, beleza? Mas a questão, além de pedir a curva fronteira, ela nos pede a orientação positiva, certo? Então, a questão também nos diz que o normal no ponto 0, 0, menos 2 aponta para baixo, certo? Então, se eu me imaginar caminhando sobre essa curva fronteira com a cabeça apontada na direção do vetor normal, a minha superfície vai estar à minha esquerda se eu caminhar ao longo dessa curva no sentido horário. Então, a parametrização positiva da curva fronteira se dá no sentido horário, certo? Então, como eu tenho a equação aqui da curva, né? A componente z é 1, certo? O raio dessa circunferência é raiz de 3 sobre 2. E, para parametrizar no horário, primeira componente seno, segunda componente cosseno. Ok?